Olá, estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos a respeito de geografia urbana. Começar a nossa aula me apresentando, sou o Tiago Augusto Domingos, sou geógrafo, mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento, e agora a gente fala a respeito de capitalismo e urbanização mundial. Muito importante falar a respeito desse assunto, tá? Por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto? Por que é tão importante a gente relacionar a questão do capitalismo com a urbanização? A gente tem que entender que o capitalismo ele surge dentro da cidade, certo? O capitalismo ele vai se efetivar dentro da cidade. E dentro de um movimento único que a gente tem a urbanização, a industrialização e o capitalismo sendo efetivado. Você pode até pensar, professor, mas antes do capitalismo, antes da indústria, a gente já tinha cidades. Como é que isso vai acontecer? Isso acontece da seguinte maneira, a gente tem que neste movimento, tá certo, da industrialização, no movimento que a gente tem da efetivação do modo de produção capitalista, a cidade ela passa a ter uma importância diferenciada. E perceba que nós não estamos falando a respeito de cidade e capitalismo, mas sim de urbanização, tá? A urbanização ela vai além da cidade, certo? A urbanização, o urbano, a gente vai entender agora como um modo de vida urbano. E dessa maneira, a gente vai reconhecer que o modo de vida urbano, ele só surge a partir da industrialização, tá bem? Então, ó, a aula de hoje ela é extremamente relevante para que a gente venha compreender o que é a cidade do século XXI, que é a cidade que a gente vive. Como a cidade ela é um produto da história, a gente vai precisar da história para podermos entender o que vem a ser a cidade de hoje, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro resumo? Ó, o que temos aqui? Então a gente trabalha capitalismo, e urbanização mundial. O objetivo que a gente tem a competência é compreender o processo histórico de formação das cidades e da urbanização e sabermos que a cidade possui uma longa história. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial e do capitalismo, a cidade, né, ou melhor, a humanidade se urbaniza. Sempre entendendo que a palavra urbano, urbanização, cidade, são termos polissêmicos. O que significa ser polissêmico? Pode assumir mais de um sentido dependendo da situação. Então, quando a gente fala que a gente vive num mundo urbanizado, a gente está dizendo, em primeiro lugar, que existe mais de 50% das pessoas morando em cidades. Tá bem? E esse número a gente já bateu, a humanidade bateu no ano de 2007, de acordo com os dados da ONU. Vamos dar uma olhadinha no que a gente vai ver hoje? Vamos ver o seguinte, a gente vai ver sobre o surgimento da cidade, então a gente vai entender qual foi o movimento que fez com que se diferenciasse tribos, clãs e outras aglomerações das cidades. A cidade tem características próprias para serem reconhecidas enquanto cidades. A gente vai falar também a respeito da história das cidades, certo? Contar a história da cidade ela é sempre apaixonante, porque isso é também a história da humanidade. Impossível não falar sobre isso, tá? Por quê? Revolução Industrial não criou a cidade, mas a Revolução Industrial acabou criando a urbanização da humanidade, acabou criando um modo de vida urbano. Vamos falar também a respeito de planejamento urbano, vamos falar a respeito de cidades globais e vamos falar também a respeito de megalópole, certo? Temos bastante conteúdo então para ser trabalhado no encontro, certo? Neste encontro a gente vai ter bastante conteúdo a ser trabalhado. A gente tem que entender sempre que a importância do urbano é gigantesca dentro da nossa vida, da sociedade do século XXI. A gente vive, né, um século XXI que a gente pode chamar de um século urbano, tá? Por quê? Porque a cidade, tá? E todo o modo de vida urbano, certo? O modo de vida urbano ele transcende os limites da cidade, né? O viver a cidade sai dos limites da cidade e vai para o campo. Quando a gente olha para o campo de hoje, a gente percebe que as pessoas que moram no campo vivem o mesmo modo de vida urbano que nós, da cidade. Tá ok? De que forma que isso se materializa? Se materializa na forma como as pessoas têm vontade de consumo, certo? De forma dos luxos, né, dos confortos que a vida urbana traz, dentre outros.
O movimento fundamental para a existência da cidade foi a Revolução Agrícola. Revolução Agrícola, a gente vai entender que ela começa há cerca de 11 mil anos e nada mais é do que o movimento que o homem fez de acabar domesticando plantas, certo? Nesse movimento de domesticar as plantas, a gente teve a possibilidade de plantar para comermos. Associa-se provavelmente às mulheres esse movimento, por quê? Porque dentro das andanças do homem, ali no Paleolítico, Neolítico, as mulheres, como tinham a competência de carregar as crias, elas tinham um ritmo mais lento, então provavelmente elas tiveram a possibilidade de observar como que se dava, né, o trabalho da natureza e observando o trabalho da natureza, entendendo que uma sementinha poderia ser plantada e depois de plantada desabrocharia uma determinada planta, tá ok? Então, a partir da agricultura, a gente acaba se sedentarizando, a gente acaba se fixando ao lugar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no quadro? Ó, a partir da Revolução Agrícola, então, a gente foi ter a possibilidade de se tornar sedentário, né? Então, a partir da agricultura e da organização social, tá? Melhor, a partir da agricultura, a organização social foi se tornando cada vez mais complexa. E dentro dessa complexidade da organização social, a gente teve a produção do excedente alimentar. O que vem a ser excedente alimentar? Produzir mais alimentos do que era necessário para que a determinado bando, para determinado grupo, viesse se alimentar, tá bom? Como a gente teve a criação do excedente alimentar, a gente teve a possibilidade de liberar algumas pessoas do trabalho do campo. Quando se libera essas pessoas do trabalho do campo, elas têm a possibilidade de fazer o quê? Se dedicar a outras coisas que não seja a produção de alimento. Então a divisão social do trabalho se torna cada vez mais complexa, tá? E pessoas passam a se dedicar a coisas, por exemplo, o artesanato, tá? Começa a se dedicar, por exemplo, ao artesanato. O que mais que a gente teve? Com a divisão social do trabalho e pessoas se dedicando ao artesanato, o artesanato acaba se difundindo. E, nesse movimento todo, surge a exploração dos homens. Para que a gente possa falar que determinada localidade, determinada aglomeração, ela é uma cidade, a gente precisa desses fatores que a gente estava vendo aqui, tá? A gente precisa que ela tenha uma divisão social do trabalho complexa, tá? Não só pautada dentro das questões de gênero, por exemplo, mas sim que pessoas estejam dedicadas a fatores diferentes, certo? A gente precisa ter um lugar que não é dependente, que a mão de obra não é dependente do primário, tá? Do setor primário da economia. Ela está trabalhando principalmente na produção de artesanato, ou então a gente tem um pessoal que acaba fazendo o quê? Eles acabam oferecendo proteção para esse bando em troca de alimento, tá? Ou seja, é a criação do tributo, certo? Quando a gente tem isso, a gente tem uma situação onde a exploração ela se instala. Por quê? Porque as pessoas serão exploradas trabalhando para sustentar determinados tipos de pessoas. Quando a gente tem essa exploração, sim, aí a gente pode falar de cidade. Então a cidade ela é caracterizada por ser um local de exploração. Vamos dar uma passeada agora por importantes cidades do mundo, antigo, né? Darmos uma olhada sobre locais que a gente teve que foi de extrema relevância para a humanidade. Aqui a gente tem duas cidades, certo? De tempos bíblicos, que é Ur e Nínive. Perceba que elas são cercadas, né? Os muros eram muito importantes para proteção a respeito de outros bandos. Tá? Então, essas cidades demonstram isso claramente. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem Mari, na Síria. Ela foi destruída pelo Estado Islâmico há pouco tempo. Tá? Ela era uma cidade antiga, até relativamente bem conservada, mas acabou sendo completamente destruída. O Templo de Karnak, né? Na verdade, os egípcios são uma das civilizações antigas que eu acho mais fascinante pela organização que eles tinham, principalmente no trato religioso, né? A construção dos templos com uma beleza tão ímpar, certo? E Karnak, que está lá em pé até hoje, demonstra a passagem de diversos faraós, certo? Tem uma quantidade muito grande de esculturas, e está lá, nosso querido Egito, imponente até hoje com o que sobrou dessa fabulosa civilização.
aqui duas que são das mais importantes que a gente tem na história da formação do Ocidente, tá? Grécia e Roma. Por que elas foram tão importantes? Dentre outras coisas como ciência, astronomia, matemática, a gente teve que a Grécia, ela é a base do sistema filosófico científico que a gente tem do nosso Ocidente, tá? Do nosso Ocidente, então a filosofia grega ela foi extremamente importante, a forma de desenvolvimento da filosofia grega foi extremamente importante, e Roma, que foram exímios construtores de cidades, eles realmente montaram uma rede urbana fabulosa, uma rede urbana gigantesca que pegava norte da África, toda a Europa e mais Oriente Médio, certo? Roma também deixou para a gente como herança a questão da justiça. O que mais que temos? Tenochtitlan, no México, certo? Aqui representando todas as cidades pré-hispânicas da América Latina, certo? Nós tivemos o desenvolvimento de cidades muito importantes, muito bonitas, muito evoluídas, certo? No que diz respeito à arquitetura, no que diz respeito também à matemática, à astronomia na América, e aqui Xi'an, representando a importância das cidades do Oriente. É importante deixar registrado uma coisa. Quando a gente fala a respeito das cidades do mundo, a gente percebe que o movimento de criação das cidades se deu em diferentes localidades dentro do território global, sem que essas cidades tivessem contato, sem que essas civilizações tivessem tido contatos. Como, por exemplo, as cidades da América não tiveram contato com as cidades da Mesopotâmia, e elas se desenvolveram. Tá? Em tempos diferentes, mas desenvolveram. Então a gente pode entender, né, que a construção de cidades é algo que faz parte da própria história da humanidade. O período medieval, tá? Ele é caracterizado por um modo de produção que a gente chama de modo de produção feudal, certo? Dentro do modo de produção feudal, a gente tem algumas diferenças do que foi relacionados do modo escravista que era anterior. Quando a gente olha para o período anterior ao medievo, certo? Vamos pegar bem a Europa. Quando a gente olha para o período anterior ao medievo e a gente vê as cidades gregas e as cidades romanas, a gente percebe que dentro da definição de cidades, aquilo que era feito em Roma, aquilo que era feito na Grécia, realmente se enquadra. Com a queda de Roma, tá, em 476 d.C., a gente vai ter uma perda do controle central que Roma exercia sobre as cidades e sobre a rede de cidades. O resultado disso foi que a gente teve um esvaziamento do urbano. Por que a gente teve um esvaziamento do urbano? Porque o poder que fazia com que as cidades fossem cidades acabasse se desestruturando. Olha lá no quadro? Ó, então a gente tem aqui, com o fim do Império Romano do Ocidente, houve o arrefecimento do fenômeno urbano na Europa. E aí é importante salientar que foi isso na Europa. Por quê? Porque, observação importante, o Império Romano do Oriente continuou fecundo e, sobretudo, cidades de Bizâncio e Alexandria eram exemplos de pujança. Então, quando a gente fala que no medievo, certo, a gente teve declínio da cidade, a gente está falando que isso aqui aconteceu aonde? Na Europa, tá bem? Na Europa. Na América se tinha cidade nessa época, no Oriente se tinha cidade nessa época, tá bom? Então é o seguinte, na Baixa Idade Média a gente vai ter um movimento de decadência do sistema feudal. E aí, quando a Idade Média está acabando, a gente vai ter o ressurgimento das cidades dentro da Europa. Entender isso aqui é muito importante, ó. Se você entendeu o que é o conceito de cidade, você consegue entender que quando a gente está falando de feudo, a gente não está falando de cidade. Ah, professor, mas dentro do feudo não tinha o poder do rei, não tinha o poder eclesiástico, isso não caracteriza a cidade, não completa a cidade. Porque a dependência econômica do feudo estava toda baseada no campo. Tá? Não se tinha trocas, não se tinha comércio, que também é necessário para que a gente caracterize cidades. Tá certo? Então, houve um esvaziamento do urbano
do período medievo. A gente não pode falar que o urbano acabou no mundo. Por quê? Porque a gente teve, né, a continuidade do urbano no Oriente, a gente teve a continuidade do urbano na América, mas na Europa a gente não teve. Em contrapartida, a gente tinha uma figura dentro do território europeu que era aquele que mais se assemelhava à cidade, certo? Se a gente não consegue chamar ele efetivamente de cidade, a gente pode dizer que eles muito se assemelhavam às cidades. E quem que era esse elemento que estava ali no território europeu que se assemelhava? Eram os burgos. Vamos dar uma olhadinha no burgo? Ó, o burgo. Quem eram os burgos? Os burgos eram estruturas medievais que mais se assemelhavam às cidades. Os burgos eram parte do sistema feudal e por isso não podem ser considerados cidades no sentido político e econômico. Ou seja, ele não era uma cidade completa, mas se assemelhava bastante à cidade. Principalmente porque o burgo, ele tinha como objetivo o quê, né? Os burgos eram centros de comércio. Tá? Os burgos acabavam captando bastante gente e eles eram centros de comércio. Nos burgos eram erguidas fortificações que se objetivavam proteger os seus habitantes em caso de ataque. Tá? E uma coisa importante, o burgo não era local de habitação permanente para a maioria da população que lá estava, tá bem? Porque eram áreas de passagem de comerciantes. Mas a cidade europeia renasce do burgo. O que nós precisamos entender? Com o desenvolvimento, tá, dos burgos, a gente teve a criação de uma classe de comerciantes que se passou a ser chamada de burguês. Tá? E os burgueses, dentro do sistema feudal, passaram a fazer o quê? Passaram a se atrelar ao poder do Estado, em detrimento ao poder da igreja, tá? Em detrimento ao poder da igreja, e nesse movimento eles acabaram ascendendo enquanto uma importante classe. A classe burguesa, logicamente, certo? E dentro desse movimento, eles atrelados ao Estado, começaram a fazer o quê? Começaram a buscar benefícios pessoais para os seus trabalhos, para os seus negócios, tá? Dentro desse movimento, a gente teve que já tinha sido percebido que determinadas técnicas faziam com que a produção era cada vez maior, tá? Como, por exemplo, uma divisão social do trabalho dentro das unidades produtoras faziam com que a produtividade se tornava muito mais alta. E com a produtividade muito mais alta, se tinha possibilidade de vender muito mais e dessa forma se tinha possibilidade de ganhar mais lucros, tá? O que a gente teve? Desse ponto que a gente começa a perceber essa divisão das manufaturas para a construção da indústria, foi um passo. A humanidade passou a buscar desenvolver maneiras, desenvolver formas de tentar fazer o quê? Produzir cada vez mais a um menor custo para que a gente tivesse uma maior lucratividade, certo? Nesse movimento, então, a gente vai tendo toda a decadência do sistema feudal, a gente vai ter a renascença ali no século XVI, 15 e 16 aparecendo, tá bem? Buscando as raízes, né? Buscando reler as coisas que os gregos tinham deixado, certo? E a gente vai ter a eclosão de um novo movimento dentro da Europa, tá bem? Ali dentro do século XVI, com o movimento da Renascença, e onde a gente vai ter o final do sistema feudal. Para dar uma olhadinha no que era um burgo, vamos ver aqui. Ó, este é o burgo de Monteriggioni, lá na Toscana, na Itália. Dá para ver que ele está super bem conservado até hoje, né, com os seus muros. E eram essas carinhas daquilo que a gente podia chamar, então, né, de uma maneira, assim, talvez não com tanto rigor, mas da cidade europeia da época do feudalismo. Não dá para entender o urbano sem que a gente venha entender o movimento da Revolução Industrial, tá? Por que não dá para entender? Por quê? A Revolução Industrial de forma nenhuma criou a cidade, tá? Mas só que a Revolução Industrial permitiu que nós
transformássemos todas as nossas vidas. Eu entendo que houve duas grandes revoluções na história da humanidade que realmente mudou a nossa forma de viver enquanto humanidade. Tá? Que foi a Revolução Agrícola, que foi um primeiro passo para que fosse permitida a construção de cidades, e depois a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que ela vem transformar a nossa forma de ver a cidade, de viver a cidade, de ser cidadão. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha no quadro? Ó, o que nós temos aqui? A cidade não surge, isso aqui é muito importante, ó. A cidade ela vai ressurgir na Europa, então, depois do período medieval, né? E a cidade ela não surge só da transferência de pessoas do campo, tá bem? Certo? Não é só isso. A urbanização, isso aqui é muito importante, a urbanização consiste num processo muito mais profundo, que envolve a complexificação e a especialização do trabalho, tá? Então a cidade ela tem que ser caracterizada por uma divisão do trabalho muito mais especializada, tá bom? O que mais? O surgimento de uma nova classe social, a burguesia que ela vai surgir a partir dos burgos. O novo modo de produção, o capitalismo surge na cidade, tá bem? Ele se efetiva na cidade, principalmente o capitalismo na sua fase industrial, mas a fase mercantil a gente pode falar também que ele se dava dentro das cidades. E a transformação da terra em mercadoria. Até então, tá? Até antes do capitalismo, a terra era uma propriedade comunal. Não se tinha ideia de que, por exemplo, alguém poderia ser dono da terra, tá? A terra era um presente de Deus para os homens e ali as pessoas iam usufruir. Não era mais, não havia um detentor, uma pessoa que tivesse posse daquela terra. Com o capitalismo, a gente tem que tudo vai passar a ter dono, tudo vai passar a ser comercializado, tá bom? Vamos voltar lá no quadro? Ó, indústria não criou a cidade, mas foi indutora da urbanização da humanidade, tá? Então, se a gente tem uma vida onde mais de 50% das pessoas moram em cidades, pode ter certeza que é devido à urbanização. E o modo de vida urbano, tá? O modo de vida urbano, certo? Ele vai passar a existir após a industrialização. Indústrias foram responsáveis pelo crescimento de diversas cidades, quando não responsável pela construção de novas cidades. Devido à indústria, a gente teve que Londres se torna a primeira cidade do mundo depois de Roma a bater 1 milhão de habitantes, né? A Revolução Industrial acelerou o ritmo de urbanização, mas também foi responsável por transformação nas estruturas internas das cidades e no papel que elas desempenhavam. É importante que a gente saiba o seguinte, as cidades da época da Revolução Industrial eram cidades extremamente horríveis de se viver, eram cidades completamente insalubres. Tá? As cidades eram completamente anti-higiênicas, as cidades não tinham sistema de esgoto, não tinha sistema de água encanada, certo? Então, o que as pessoas faziam com seus dejetos? Simplesmente faziam no balde e jogava pela janela. Quem fazia a limpeza? Muitas vezes quem fazia a limpeza das ruas eram cachorros e porcos, tá? Então, as cidades eram completamente insalubres. Os bairros proletários eram horríveis, certo? Porque era um amontoado de gente morando um em cima do outro, sem condição nenhuma de higiene, tá bem? Vamos voltar lá no quadro? Dá uma olhadinha? Ó, seguinte, que temos? Que temos aqui? Temos uma pergunta de Lefebvre. Pode haver a industrialização sem a urbanização? Pergunta do Lefebvre, hein? O caráter essencial da pretensa sociedade industrial não seria o desenvolvimento das cidades, ou melhor, da sociedade urbana? Ou seja, para a sociedade industrial existir, não se é necessário uma sociedade urbana? Tá? Não seria conveniente para a ciência da sociedade ou ciências humanas tomar como ponto de partida esse duplo processo, ou se prefere um processo de duplo aspecto, a industrialização e urbanização? O que isso tudo quer dizer? O que o Lefebvre pergunta? O fato de nós vivermos numa sociedade onde o urbano e a indústria estiveram juntos, se não fosse pela indústria, pelo urbano, a industrialização não teria se efetivado. A indústria precisou da cidade, precisou dos moradores da cidade, precisou da estrutura da cidade para se efetivar. Só que no movimento que isso alterou também a cidade. Então, o processo se dá de maneira dupla. Nós temos industrialização e urbanização acontecendo de maneira concomitante, tá? Um vai acabar não existindo sem o outro, então. Beleza? Vamos voltar no quadro?
Movimento higienista, já que a gente estava falando que as cidades industriais eram realmente insalubres, especialmente na França e na Inglaterra, passaram a impor novas regras para a organização da cidade a fim de propiciar limpeza de detrito gerado pela aglomeração e permitir também melhor a circulação de ar. Ou seja, as cidades chegaram num ponto, tá? Mas chegou num ponto de problemas que estava dando, que o governo foi obrigado a intervir e tentar melhorar as condições de vida das pessoas que estavam na cidade. A expectativa de vida de um operário dessa época era extremamente baixo, tá bem? Os governos abandonaram as estratégias liberais, que era de não intervenção do Estado no espaço urbano, e passaram, tá, a trabalhar de uma forma a intervir no espaço urbano, ou seja, criou-se a cidade pós-liberal, tá bem? Desse sentido, o que a gente pode extrair a respeito disso? A gente pode extrair o seguinte, que dentro do movimento de criação do modo de vida urbano, o modo de vida urbano só se efetiva a partir da industrialização, tá bem? Que é o quê? Quando a gente tem a criação da sociedade tal qual a gente conhece, da sociedade urbana tal qual a gente conhece, criamos cidades horríveis. E dentre esse criar cidades horríveis, chegou num ponto que os governos locais foram obrigados a intervir dentro dos territórios. Vamos discutir um pouco a respeito da questão do excedente alimentar. Por que a gente vai discutir a respeito do excedente alimentar? Porque ele foi muito importante para a criação da cidade, tá bem? Se não tivesse sido excedente alimentar, a gente não teria a construção das primeiras cidades. Vamos dar uma olhadinha na pergunta? Sem o excedente alimentar, não teríamos cidades. Por isso, podemos afirmar que o excedente alimentar é suficiente para a formação de uma cidade? Ora, o que vem a ser o excedente alimentar? A gente tem um processo, tá? A gente teve um período onde a gente acabou desenvolvendo a agricultura, tá? Então a gente aprendeu que era possível colocar uma semente na terra e fazer com que essa semente ela acabasse brotando e ali brotando ela ia nos trazer alimento, tá? A gente foi desenvolvendo técnicas melhores para fazer isso, tá? Uma das técnicas que a humanidade faz provavelmente desde sempre é a seleção das melhores sementes. Então, fazendo a seleção das melhores sementes, a gente teve uma produtividade cada vez maior. A gente foi desenvolvendo técnicas, maneiras de fazer com que essa produtividade ela fosse mais efetiva, até o ponto que a gente começou a criar uma quantidade tanta de comida, a gente começou a cultivar uma quantidade tanta de comida, que a gente não precisava mais deixar todo mundo no campo trabalhando, tá? Esse alimento que tinha em excesso, a gente vai dar o nome de excedente alimentar. Só que a existência do excedente alimentar, ela não é suficiente para caracterizar uma cidade. A gente não pode falar que só a partir do excedente alimentar a gente já tem uma cidade, porque senão qualquer aglomeração humana que tivesse excedente alimentar, a gente deveria assumir enquanto uma cidade, mas não é o que acontece. Pega, por exemplo, tribos. Tá? Por que tribo não é considerado uma cidade? Por que um clã não é considerado uma cidade? Por que um bando não é considerado uma cidade? Mesmo havendo excedente alimentar em alguns casos. Pelo seguinte, a efetivação da cidade precisa de outras características. Uma característica é que esse excedente alimentar desvirtue parte da população para trabalhos que vão além do campo. E quando essas pessoas vão fazer trabalhos que vão além do campo, elas vão se dedicar a atividades como, por exemplo, o artesanato, desenvolvimento de barcos, desenvolvimento da arquitetura, tá bem? As artes, vão se dedicar à manutenção do bando, né, dos moradores ali da cidade, vão se dedicar à segurança dessas pessoas. Outras pessoas vão fazer o seguinte, vão acabar se dedicando ao controle dessas pessoas. Diz os historiadores que nesse movimento o caçador foi uma pessoa muito importante, porque o caçador era muito forte, tá? Os caçadores costumavam ser as pessoas mais fortes e mais ágeis, então eles tinham maior capacidade de oferecer segurança
para o pessoal da cidade. Então, o que eles faziam? Como eles estavam cuidando da segurança das pessoas, eles não estavam trabalhando no campo, eles não estavam produzindo alimento. As pessoas que trabalhavam na produção de alimento, que trabalhavam na produção de artesanato, que trabalhavam em outros tipos de produção, pagavam para ele em mercadorias para que ele fizesse a proteção. Isso aí a gente tem o aparecimento do poder político e muitas vezes associado ao poder político, a gente teve o aparecimento também do poder religioso. Porque essas pessoas que cuidavam dos outros passavam a atribuir a si próprios os poderes divinos. Começavam a colocar para outras pessoas que eles eram representantes do divino na Terra. E enquanto representante no divino da Terra, ele ganhava não só a tributação, mas também a adoração. Quando esse movimento vai acontecendo, invariavelmente a gente tem a exploração do homem pelo homem, tá? Então é a partir daí que a gente pode falar da existência de cidades. Além disso, cidades são caracterizadas desde o começo, desde o princípio, desde o início da história da cidade, como serem centros de comércio. Não é um centro de produção de alimentos em excedente, mas são centros de comércio. Para que possa haver comércio, a gente precisa ter, né, algum produto para que seja trocado. Pode ser alimento que está sendo que foi produzido de forma excedente, pode ser também artesanato, né? Então eles vão se dedicando à cerâmica, por exemplo, para que essa cerâmica pode ser trocada junto a outra. Então, por mais que a gente assuma a importância do excedente alimentar dentro das constituições das primeiras cidades, por mais que a gente assuma que se não fosse pelo excedente alimentar, a gente nunca ia ter a liberação de pessoas para que viessem trabalhar em áreas que fossem diferentes do campo, a gente não pode assumir que o excedente alimentar, ele é, na verdade, o quê? O fator primordial, o fator fundamental, o fator último que a gente tem para a caracterização das cidades, tá ok? Muito importante o excedente alimentar? Extremamente importante. Se não fosse pelo excedente alimentar, a gente não teria tido a possibilidade de criar as primeiras cidades, tá bem? Mas ele não vem a ser aquele produto final que possibilita que a gente venha a reconhecer, olha, tem excedente alimentar ali em uma cidade. Não, a gente precisa ter que a cidade seja um ponto de exploração do homem pelo homem. Não imagine, a palavra exploração normalmente vem como uma conotação muito forte, né, de dominância, coisas do tipo, mas a gente tem que pessoas estão trabalhando para outras pessoas, gerando coisas para que outras pessoas não venham a gerar essas coisas e possam dedicar a determinados tipos de outras atividades. Uma pergunta muito importante aí do ponto de vista teórico, né, que a gente tem para fazer é, vamos dar uma olhadinha? Por que não podemos assumir a existência de uma sociedade urbana antes da Revolução Industrial? Quando a gente está assumindo essa responsabilidade de falar que a sociedade urbana ela vem da Revolução Industrial, a gente está remetendo ao pensamento do filósofo francês Henri Lefebvre, tá bem? O que acontece? Quando a gente tem a Revolução Industrial, a gente tem uma nova forma de pensar o mundo, tá bom? Pode parecer exagero, mas não é. A Revolução Industrial nos modificou por completo, tá bem? Modificou muita coisa dentro da nossa forma de compreender o mundo, da nossa forma de ver o mundo. Antes da Revolução Industrial, por exemplo, a usura era um pecado, né? A gente tem que, com a Revolução Industrial, isso vai ser alterado, ou melhor, não é exatamente a Revolução Industrial, mas é o pensamento liberal que a gente tem dentro da Inglaterra e o protestantismo inglês que vai acabar possibilitando a acumulação de riquezas que vão construir as fábricas, tá? A gente tem que dentro da Revolução Industrial surge uma massa, tá, de trabalhadores que elas são assalariadas, a gente não tinha essa questão do salário até então. A gente tem a criação dessa massa que a gente chama de proletário. A gente tem com a Revolução Industrial a extração da mais-valia, que é o trabalho não pago, tá, para o trabalhador, que é revertido ao detentor do meio de produção na forma de lucro, tá bem? O que a gente tem mais dentro da Revolução Industrial? A gente tem uma produção como nunca antes imaginada dentro da sociedade. A gente passa a ter uma sociedade que produz
uma quantidade imensa de produtos. A gente passa a ser uma sociedade que acaba consumindo essa quantidade imensa de produtos que está sendo produzidos. A gente passa a ser uma sociedade que sai do campo e vai para a cidade para trabalhar na fábrica. E não pensa que esse movimento aconteceu de uma maneira extremamente, como é que eu vou dizer, de uma maneira sublime, tá? Que as pessoas quiseram sair do campo e ir para a cidade. Não. O que aconteceu? Na Inglaterra, tá? Ali século XVII, século XVIII, a gente teve um movimento que a gente chama de enclosure, ou cercamentos, que as pessoas viviam no campo, tá? Essas pessoas que viviam no campo em propriedade comunal simplesmente foram retiradas porque aquelas propriedades comunais, a partir de então, passaram a ser propriedade de alguém, tá? Então a gente teve, né? Lembrando que a burguesia se atrelou ao Estado e nesse movimento eles acabaram conseguindo essas coisas, certo? Então a burguesia conseguiu tirar o camponês e jogar na cidade. Essas pessoas jogadas nas cidades foram trocadas no campo por ovelhas, ovelhas devoradoras de homem, né? Certo? Essas ovelhas devoradoras de homem, então tiraram essas pessoas e jogaram essas pessoas na cidade. Essas pessoas chegando na cidade, elas não tinham trabalho. Não tinha trabalho para todo mundo, porque elas eram muitas. Então, o que o governo fez? Ela providenciou que essas pessoas tivessem a obrigatoriedade de arrumar trabalho de uma forma ou de outra. Se elas fossem pegas na rua, seriam, né, castigadas por vadiagem. Tá? Como assim castigada por vadiagem? Ela poderia ser marcadas em ferro incandescente, poderia ter membros amputados, poderia ser presa por vadiagem. Por quê? Porque ela foi retirada da terra dela e jogada na cidade, tá certo? Para criar massa de proletários, tá bem? Que veio constituir a mão de obra que foi necessária para a Revolução Industrial. Então é nesse movimento, tá? Nessa fervura que vivia ali o século XVIII, perdão, o século XVIII, essas transformações todas das cidades crescendo, de nós passarmos a nos tornar consumistas, é que a gente vai ter a constituição da nova sociedade, uma sociedade que agora a gente vai chamar de sociedade urbana. Quando a gente reconhece, então, que isso cria essa chamada sociedade urbana, a gente reconhece que dentro dessa sociedade urbana nasce um novo modo de vida, que é o modo de vida urbano. Por isso que a gente vai falar, então, a respeito. Vamos lá na pergunta novamente. Ó, a pergunta é, por que podemos assumir a existência de uma sociedade... Por que não podemos assumir a existência de uma sociedade urbana antes da Revolução Industrial? Pelo fato de que a gente está chamando de uma sociedade urbana essa que é decorrente da Revolução Industrial, tá? Se ela é decorrente da Revolução Industrial, a gente não pode assumir que ela existe anteriormente à Revolução Industrial. Muitas vezes, quando a gente estiver trabalhando, estivermos conversando, estivermos estudando, a gente vai ver que urbano será referente ao modo de vida urbano. Lembrando que o urbano é polissêmico, tá? Então o urbano pode assumir diferentes sentidos. Mas na leitura dos textos você vai reconhecer quando o urbano está se referindo ao quê? Ao modo de vida urbano, tá bem? Então, ó, não vai existir modo de vida urbano, não vai existir urbanização anterior à Revolução Industrial. Isso dentro da visão lefebvriana, tá ok? Como o século XIX ele estava passando por um processo de urbanização extremamente acelerado, principalmente em qual grupo de países? Naqueles países que primeiro se urbanizaram. Naqueles que primeiro se industrializaram. Se você vê a curva de ascendência da sociedade urbana em qualquer país, você vai perceber que o ritmo de urbanização ele está normalmente acompanhado de um ritmo de industrialização. Tá? A indústria não cria cidade, não criou a cidade em si, mas ela criou todo esse movimento de urbanização. Então, como a Europa veio passando por um processo de urbanização, entendido urbanização aqui, como aumento da população dos moradores da cidade em relação ao campo, como a Europa veio passando por um período de urbanização extremamente acelerado, né, as cidades europeias acabaram atingindo condições extremamente insalubres. O capital industrial que era investido na cidade, ele estava produzindo cidades completamente díspares, né? Se por um lado nós tínhamos suntuosos prédios, suntuosas áreas da cidade
sendo construídas por toda a riqueza da industrialização, por outro, se materializava em cantos da cidade a pobreza, tá? E essa pobreza se materializava em bairros proletários que eram extremamente precários, extremamente nojentos, para falar a verdade, aonde as condições de vida dos animais eram às vezes muito mais humanas do que dos próprios seres humanos, porque as pessoas viviam em locais minúsculos, certo? Suas famílias eram numerosas em lugares minúsculos, sem um pingo de higiene, sem a existência de esgoto, de água tratada, certo? E todo mundo queimando carvão. Por que se queimava carvão? Para se aquecer, tá? Então você imagina o que era uma cidade inglesa ali do século XVIII, do começo do século XIX, certo? Imagina o que era um bairro proletário dessa época, tá? Vamos lá para o quadro dar uma olhada? Ó, o que temos aqui? Surge então o movimento higienista, que tem origem ali no século XVIII nos países europeus, que consistia em políticas públicas que retornavam às descobertas de Hipócrates, tá? Sobre as condições de higiene da cidade. Que ele escreveu isso 5 séculos antes de Cristo. Hipócrates tentava pensar a cidade, até mesmo a configuração das ruas, visando fazer o quê? Visando fazer com que os ventos se canalizassem e trouxessem melhores condições de saúde às pessoas, tá? O que mais que eu posso fazer? Então, tá, a respeito do impacto dos fatores ambientais sobre o organismo humano. As descobertas da medicina foram usadas para estabelecer analogias entre o corpo humano e o corpo social. Nesse sentido, a canalização e expulsão de detritos foram apontadas como necessária à higiene pública. Aí, né, parece até meio absurdo para nós que estamos aqui no século XXI ver esse tipo de coisa, né? Por que parece absurdo? Não é tão óbvio que a gente deve descartar nossos dejetos para o mais longe possível de nós? Isso não foi feito no começo do período industrial, tá? Isso foi feito quando a gente chegou num ponto de calamidade tamanho que as pessoas morriam aos milhares. Os surtos de cólera eram tremendos, por quê? Porque por falta de higiene, os dejetos acabavam sendo jogados em qualquer lugar, acabava sendo jogado no chão, acabava infiltrando, e isso pegava nos aquíferos, que eles captavam as águas, tá certo? Então, eles consumiam uma quantidade muito grande de coliformes fecais. Nisso os surtos de cólera eram imensos. Vamos voltar lá no quadro? Ó, o que temos aqui então? Temos o seguinte, da cidade liberal, a cidade liberal aqui, ela está sendo entendida como aquela cidade que não tem intervenção nenhuma do Estado, tá bom? Como o Estado passou a intervir, a gente vai chamar de cidade pós-liberal, tá? Então, ó, uma primeira inovação da cidade pós-liberal foi o estabelecimento da divisão clara entre a administração pública e do espaço particular. As ações empreendidas em Paris estão entre a mais importante do século XIX e foram modelos para as demais. O que fez Paris? Paris construiu aquedutos, Paris teve iluminação a gás, Paris teve transporte público, Paris produziu escolas, hospitais, quartéis, prisões e parques, tá? Então, quando a gente fala desse período da história da humanidade, da construção das cidades pós-liberais, a gente está falando do quê? De uma situação que foi construída dentro das cidades europeias, decorrente da industrialização, que acabou tendo a produção de cidades extremamente insalubres, aonde a intervenção estatal ela passou a ser necessária, tá? Então, quando a gente olha para esse tipo de intervenção, a gente tem coisas do tipo para conseguir entender. Começou a se fazer separação dentro daquilo que era público e daquilo que era privado. Então as cidades, para se tornarem melhores, passaram a receber parques, passaram a receber praças, passaram a receber passeios públicos, tudo isso voltado a fazer o quê? Construir cidades também que fossem mais belas, porque o belo faz parte também da nossa história, né? Então, Paris acabou saindo na vanguarda da reestruturação urbana, e Paris saindo dentro dessa vanguarda da reestruturação urbana, ela acabou se tornando um tipo, como é que se diz? Ela acabou se tornando uma vitrine, tá? E outras cidades
da Europa passaram a também fazer esses investimentos, certo? Paris é conhecida como uma das mais belas cidades do mundo, mas ela já vem fazendo essa preparação, ela já vem fazendo alterações dentro do seu território ali, então desde o século XIX. No século XX ela vai passar por mais outras alterações ainda, né, com reformas substanciais ali, com alargamento de vias e por aí vai, tornando uma das mais belas cidades do mundo, tá? Mas enfim, quero que fique guardado que todo o processo de industrialização, desde da forma como ele começou, construiu cidades que eram completamente problemáticas, tá? E cidades problemáticas por quê? Porque elas receberam um contingente populacional muito grande, confinou esse contingente populacional em bairros proletários, onde as condições de higiene eram inexistentes, e isso acabou resultando em processos extremamente problemáticos. Para que você tenha uma ideia, teve um cientista chamado John Snow, que, no meados do século XIX, fez um estudo, como se fosse um estudo de geoprocessamento. Ele catou uma planta do bairro do Sorro, lá em Londres, certo? E ele mapeou os poços onde as pessoas captavam água e também mapeou os casos de cólera e colocou um sobre o outro. Quando ele fez isso, quando o John Snow fez esse trabalho, ele conseguiu fazer uma associação muito clara de que há um maior número de casos de cólera perto dos poços. Tá? A situação ali era tão grave que ele mandou fechar os poços. Houve revoltas dentro das cidades porque ninguém sabia qual que era a relação. Tá? Não existia a ideia de micro-organismo ainda porque ele demandava a chegada do Pasteur para demonstrar esse tipo de coisa para a gente. Mas aquilo ali pode demonstrar para a gente como essas cidades eram insalubres e como a situação da existência de água e dos dejetos era um gigantesco problema para as cidades europeias ali daquela época. Já no século XX, a gente teve o desenvolvimento de novas formas de planejar a cidade. Tá? No século XIX, a gente não pode falar ainda de uma estrutura de pensamento sobre o planejar, sobre o planejamento urbano, mas no século XX a gente pode vir falar isso. E o primeiro modo de planejar, o primeiro tipo de planejamento que a gente teve, né, dentro do século XX foi o chamado modernismo. Vamos dar uma olhada no modernismo? O que vem a ser o modernismo? O modernismo foi um movimento, tá? Foi um movimento de planejamento urbano, de arquitetura, ali do começo do século XX, certo? Ali da primeira metade do século XX, que tinha, como vamos dizer, como lema aqui, né? Pela ordem promover a liberdade. Isso era a palavra de Le Corbusier, que foi o mais importante expoente do modernismo, tá bem? O modernismo foi extremamente importante para a construção de Brasília, tá? Por que foi importante para a construção de Brasília? Porque Brasília foi a cidade, tá, onde se teve a maior aplicação de todos os preceitos modernistas, certo? De organização do espaço urbano, tá? Ele é chamado de planejamento físico-territorial clássico ou blueprint planning, tá? Ele busca fazer o ordenamento espacial para a cidade que é considerada como ideal. Ideal na visão do Estado, ideal na visão do planejador. Saiba que o modernismo não tinha participação da população, dentro das ideias modernistas. O modernismo ele é considerado como tipo de planejamento regulatório e extremamente tecnocrático, tá? A parte da técnica, da tecnocracia, da existência, do trabalho de técnicos, ele é extremamente forte, com amplo controle e disciplinamento do Estado na expansão do uso da terra. Ou seja, ó, o Estado, certo, tem um amplo disciplinamento na expansão do uso da terra, tá? Influência do pensamento modernista, sobretudo de Tony Garnier e de Le Corbusier. Existe um documento que está atrelado ao modernismo, que é a chamada Carta de Atenas. A Carta de Atenas é um manifesto urbanístico do 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, que se deu, logicamente, na cidade de Atenas. E teve como tema a cidade funcional,
certo? Então, a Carta de Atenas, ela foi escrita por um cara que você já ouviu falar o nome, que era o Le Corbusier, certo? Corbusier. Foi o Le Corbusier, então, que acabou redigindo a Carta de Atenas. E na Carta de Atenas falava: o zoneamento é a operação feita sobre um plano da cidade com o objetivo de atribuir a cada função e a cada indivíduo seu justo lugar. Ele tem por base a discriminação necessária entre diversas atividades humanas, cada uma das quais reclama seu espaço particular, local de habitação, centro industrial ou comercial, salas ou terrenos destinados ao lazer, certo? Ou seja, a ideia que se tem é uma ideia de separação das coisas da cidade, não é? Você consegue entender que dentro dessa conjuntura colocada pela Carta de Atenas, o modernismo ele visa fazer essa separação, certo? Então, quando a gente olha para a cidade de Brasília, por exemplo, a gente vê que é uma cidade extremamente setorizada, tá? Brasília é uma cidade muito setorizada, então ela tem setores especializados, certo? Tem setor residencial, tem setor disso, tem setor daquilo outro, a parte voltada unicamente pelo governo, então não tem essa mescla de coisas dentro do território da cidade de Brasília, certo? O modernismo, então, ele pregava esse tipo de situação, com amplos bairros residenciais, tá certo? E com amplos bairros que fossem destinados a outro tipo de situação. Então a gente tem que o zoneamento, certo? O zoneamento, que acho que toda cidade deve ter sua lei de zoneamento, certo? O zoneamento visa fazer o quê? O zoneamento é muito importante porque ele visa fazer com que a gente tenha na cidade determinados tipos de separações, para que a gente não tenha, como por exemplo, o bairro industrial colado junto com o bairro residencial, certo? Ou mesclado até mesmo, né? Então, para evitar esse tipo de distorção, a gente usa o zoneamento, que fala que a gente vai ter determinados tipos de coisas em determinados tipos da cidade, certo? Até hoje, o zoneamento é considerado, dentro de algumas vertentes, como um modo de planejamento. Eu já não considero que seja um modo de planejamento da cidade como um todo, tá? Mas é apenas uma parte do planejamento. Porque você vai setorizar, você vai dizer o que pode em cada determinado local da cidade, tá? É para isso que serve o zoneamento. O zoneamento normalmente é utilizado. A analogia é residência, né? A nossa casa tem separações, a gente tem o quarto, a gente tem a sala, a gente tem a cozinha, a gente tem o banheiro, certo? E a gente tem uma funcionalidade para cada parte da residência. A gente não quer, por exemplo, a gente não deve, né, fazer nossas necessidades na cozinha, a gente tem isso separado. Ou então fritar um ovo no quarto, tá? Então por isso que a gente tem essa separação. A cidade também tem essa separação e nessa separação a gente reconhece que é a questão do zoneamento urbano. Eis que, tá? Existiu o modernismo, existiu Carta de Atenas, existiu Brasília, existiu diversas cidades tentando implementar as ideias modernistas, mas surge também um movimento contrário ao modernismo, que é o chamado novo urbanismo. Vamos dar uma olhada? Ó, o novo urbanismo é uma forma de pensar, tá? Uma forma de planejamento urbano que vai surgir ali no final da década de 1980, tá? Ela vai surgir então como uma crítica ao urbanismo modernista e também como uma crítica à Carta de Atenas. Porque, diferentemente das propostas modernistas, o novo urbanismo, tá, procura reintegrar componentes da vida moderna em bairros de uso misto, compactos, adaptados a pedestres e unidos por sinais de tráfego. O que acontece é que dentro das ideias modernistas, a gente teve a construção de cidade onde as coisas eram muito longes, tá? Então, o morar e trabalhar era muito distante. Então, era uma cidade que se tornou ultra dependente de carro. Voltando a falar de Brasília, Brasília é uma cidade onde se você não tiver carro, se você não tiver como se deslocar para o automóvel, você vai ter problemas, certo? Porque tudo lá é muito longe e a cidade, dentro do plano piloto, por exemplo, tem pontos que não tem nem calçada para você andar a pé. Você passa a ser extremamente dependente do carro. Então, o novo urbanismo ele vem para fazer uma crítica a esse tipo de planejamento urbano, visando construir bairros onde venham integrar toda a vida cotidiana em pontos comuns do território, fazendo com que a gente tenha menor dependência de carros, a gente possa se transitar a pé pela cidade, tá certo? Dessa forma, a gente tem o quê? Uma nova forma de pensar a cidade, certo? Que está pautado no quê? Numa convivência
das pessoas ali mais próximos dos seus locais de trabalho, dos seus locais de moradia. Com o desenvolvimento do urbano, a gente teve a construção de gigantescos aglomerados de cidades, tá? Ou até mesmo de cidades gigantescas. Aí é sempre bom que a gente tenha em mente o seguinte: nós, né, estamos aqui para trabalhar como professores de geografia, então a gente tem que ter os conceitos de uma maneira muito clara para que a gente não venha fazer confusão, porque essas confusões elas serão problemáticas caso aconteça dentro de sala de aula, tá bom? Primeiro conceito de cidade global. Eu trouxe aqui para que a gente possa vir a conversar, para que a gente possa vir a discutir, o trabalho de Saskia Sassen, tá? Que na década de 90 disse que no mundo tinha 3 cidades globais. Uma é Londres, uma é Nova York e outra é Tóquio. Eu trago uma aqui também da GAWC, tá? Da Globalization and World Cities Research Network. Não, eu não sei falar inglês direito mesmo, tá? Então, trago essa aqui para vocês, que traz 29 cidades globais que estão divididas em 3 níveis de importância: o alfa, o eta e o gama, e seus subníveis. Conversar? Seguinte. O que a gente entende por cidade global? Primeiro, a gente viu que existem dois trabalhos extremamente díspares, né? Um com 3, outro com 129 cidades globais. A gente tem que começar a entender uma coisa. Quando a gente fala de cidade global, quando a gente trabalha com diversos tipos de conceitos, quando a gente está buscando reconhecer realidades dentro dos territórios, a gente tem que ter padrão. Por que a gente tem que ter padrão? Porque quando eu digo que cidade tem... Vou inventar uma palavra, tá? Característica, cidade. Se eu preciso de cidade com característica, eu tenho que saber o que está dentro de característica que faça várias cidades serem característica. Me entende? Quando eu falo que uma cidade é global, eu preciso ter fatores, tá? Eu preciso determinar, eu preciso ter parâmetros que me digam, a cidade é global. Então, quando Saskia Sassen faz o trabalho dela na década de 90 e identifica 3, ela tem uma metodologia. Quando o GAWC faz o trabalho, tá? Está fazendo, tá em pé ainda o trabalho deles, e identifica 129 cidades, ele tem uma outra característica. Aí, é uma coisa que eu gosto de pensar sobre a cidade global. Vou trabalhar muito agora com uma questão de opinião pessoal, tá? Não estou querendo dizer que está certo nem que está errado, mas é a forma como eu penso sobre essa situação de cidade global. Quando a gente olha para uma cidade e a gente fala que ela é global, ela tem que ter uma abrangência, ela tem que ter um raio, ela tem que ter uma influência que seja global. Você concorda? Ou não? Se não concorda, também não tem problema. A gente não está aqui para concordar nem discordar. A gente está aqui para conversar. Quando a gente fala que a cidade ela é global, eu entendo que se essa cidade não tem capacidade de influenciar o globo todo, ela não é global. Então, quando a gente pega o trabalho de GAWC, começamos a observar que existe uma infinidade de cidades ali que tem uma importância. Lógico que tem uma importância. Toda cidade tem sua importância, independente do tamanho. Toda cidade está dentro da rede, toda cidade tem sua importância. Mas nós temos cidades que parecem que não são tão globais assim. E a partir do momento que a gente considera em alfa, beta, gama, me dá a impressão que a gente tem cidade muito global, meio global e pouco global. Eu gosto de entender que a gente tem cidade global, certo? Por isso que eu defendo... não defendo a tese, porque isso não é algo que eu levo com unhas e dentes, mas, na minha opinião, ainda acho que só existem 3 cidades globais. Se a sua for diferente, ótimo. Você não é só você que está diferente. Pro GAWC, eles têm 129 cidades globais, tá ok? Agora vamos falar de outros... Ó, megacidade e megalópole. O que vem a ser megacidade e o que vem a ser megalópole? Megacidade é a coisa mais fácil do mundo de saber o que é. É cidade com mais de 10 milhões de habitantes.
Ponto final. Acabou. Não tem mais nada. É só isso. Mega cidade tem 10 milhões de habitantes. Tchau, não tem mais conversa. É isso que é mega cidade. Ah, professor, então quer dizer que... Não, não é. 10 milhões de habitantes é mega cidade. Tem 9.999.999? Não, não é mega cidade, tá? Tem 10 milhões? É mega cidade. É só isso. Super fácil, né? O que mais que a gente tem? Megalópole. Megalópole é a conurbação entre duas ou mais metrópoles. Ah, professor, o que é conurbação? Conurbação é o seguinte, você tem uma cidade A aqui, ok? Você tem uma cidade B aqui. O território da cidade B e da cidade A, por conta da expansão urbana de ambas as malhas, acabaram se encontrando. No ponto onde se encontram as malhas de duas cidades, a gente tem a chamada conurbação, entendeu? Então tá. Quando a gente fala que megalópole é a conurbação entre duas ou mais metrópoles, a gente está falando que o território da metrópole A e o território da metrópole B estão em conjunto. Certo? Só que não precisa ser, no caso da megalópole, extremamente junto, colado, tá? Como a conurbação, estritamente. A gente pode ter casos de reconhecimento de conurbação, aonde a intensidade de fluxo ela é tão intensa entre essas metrópoles que praticamente o território se encontra unido. Beleza? Então, conurbação, união de duas ou mais metrópoles. Aí a gente tem algumas megalópolis no mundo, certo? Algumas megalópolis no mundo que são reconhecidas. A maior do mundo é chamada de Boswash. O que significa Boswash? É a metrópole que vai de Boston até Washington. Para você ter uma ideia do tamanho de Boswash, Nova York está no meio, tá? Então, Nova York está no meio, para você ter uma ideia do tamanho. É a maior aglomeração urbana que a gente tem, então. O que mais que a gente tem? Nos Estados Unidos tem Chipitz, que é de Chicago até São Petersburgo, certo? Sansan, que é... Ah, voltou aqui, então tá. Sansan, São Francisco, San Diego. A Banana Azul, no centro da Europa, tá? Chamada também de dorsal europeia, certo? De Inglaterra até o norte da Itália. Tokaido, que vai do Japão que vai de Tóquio até Osaka, no Japão. Então, o que a gente pode extrair da ideia de conurbação? Da ideia de megalópole, tá? De megalópole, não é conurbação, desculpa. De megalópole. O que a gente pode extrair de megalópole? São os maiores aglomerados urbanos do planeta, tá bem? São os maiores aglomerados urbanos do planeta, que não pode ser confundido com megacidade, que megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. O eixo Rio-São Paulo pode ser considerado uma megalópole? Ora, vamos tentar lembrar o que é megalópole. Megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles. Rio de Janeiro e São Paulo, será que se constituem enquanto uma megalópole? Se a gente observar, São Paulo e Rio de Janeiro têm uma integração extremamente forte, né? São duas grandes cidades, São Paulo uma mega cidade, Rio de Janeiro não é, certo? Por que São Paulo é mega cidade? Porque tem mais de 10 milhões de habitantes. São duas regiões metropolitanas gigantescas que têm um vínculo, que têm uma união muito forte. A gente tem a Via Dutra fazendo com que haja um intenso trânsito por terra e a gente também tem a ponte aérea entre as duas cidades, tá? Então a gente tem o reconhecimento de que as duas principais metrópoles do país, as duas principais regiões metropolitanas do país têm forte vínculo. Se a gente começa a acompanhar o desenvolvimento urbano de São Paulo, tá? Pegando as cidades que estão no eixo da Via Dutra, a gente vai perceber que existem várias cidades que estão hoje bem próximas, com uma malha urbana bem próxima. Mas chega um determinado ponto, ali mais ou menos próximo ao estado do Rio de Janeiro, que isso se arrefece, tá? Então a gente já não tem mais tanta união assim entre as cidades. Chegando ali mais próximo à cidade do Rio, chegando à região metropolitana do Rio, a gente passa a ter essa união maior de novo. Ou seja, é difícil da gente encarar que realmente São Paulo
e Rio de Janeiro formam uma megalópole brasileira. Mas há alguns autores, há na literatura aqueles que buscam dizer que existe sim a megalópole entre essas duas metrópoles. Eu prefiro dizer que não há, tá? Porque existe uma grande interação entre elas? Sim, existe. Existe uma importância ímpar no eixo que está entre as duas cidades? Sim, existe, mas existe uma separação física ainda que é muito grande entre as duas cidades. Mas aí a gente começa a pensar. O conceito de megalópole trabalha que é a conurbação entre duas ou mais metrópoles. Quando a gente olha as metrópoles brasileiras, quando a gente vê as regiões metropolitanas do nosso país, a gente vai perceber que existem 3 metrópoles, certo? Que estão muito próximas. Pelo menos 2 que estão quase coladas uma na outra no Brasil hoje, que é São Paulo e Campinas. A proximidade e a união de São Paulo e Campinas era tão grande que o aeroporto de Campinas, não raro, recebe voos desviados de São Paulo para que os passageiros vão até São Paulo de ônibus. Existem pessoas que trabalham em São Paulo, mas residem na região metropolitana de Campinas. E se a gente olhar ainda mais para essa realidade paulista, a gente vai ver que existe um eixo com uma outra região metropolitana muito importante, que é a região metropolitana da Baixada Santista. Se a gente olhar então para o estado de São Paulo, talvez a gente reconhece que haja sim uma megalópole, não entre o eixo Rio e o eixo São Paulo, mas uma megalópole que vai de Santos até Campinas, passando por São Paulo. Tá? Existe uma teoria ainda que fala que a gente tem um desenvolvimento de uma gigantesca megalópole que vai pegar uma parte considerável de todo o território da América do Sul, certo? Que iria ali desde Brasília, Belo Horizonte, vou tentar lembrar todos, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, ali a região de Florianópolis, Porto Alegre, indo até Valparaíso, no Chile, passando por Buenos Aires e passando por Montevidéu, indo até Valparaíso, no Chile. Se a gente tivesse uma integração, né, expressiva dentro desse eixo, provavelmente a gente teria sim o desenvolvimento, de uma maneira, logicamente, que não assim tão rápida, né, mas o desenvolvimento de uma megalópole sul-americana, tá? Lembrando que megalópole é a junção de 2 ou mais metrópoles. Megacidade, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E a gente está falando bastante a respeito de metrópole, porque a gente está falando de megalópole, né? A metrópole, tá? O que vem a ser a metrópole? A metrópole, ela é uma cidade que se destaca das outras pelo seu poder de atração dentro da rede urbana. Se torna um tanto quanto não claro, né? Esse negócio de atração, o que é? A gente tem que definir qual é o nível de atração que as cidades têm para que a gente possa falar o que é e não uma metrópole. Quando a gente olha para dentro do Brasil, a gente percebe que tem uma quantidade enorme de regiões metropolitanas espalhadas pelo país, tá? Se eu não me engano, são 74 atualmente. Mas a gente não consegue nem reconhecer 74 metrópoles no Brasil. O que não está errado? Como não está errado? Região metropolitana sem metrópole? Exatamente, a gente tem região metropolitana sem metrópole. Por quê? Região metropolitana, ela vem com qual sentido? De fazer a integração entre os municípios e trabalhar com planejamento integrado. Tá? A metrópole, por sua vez, a metrópole ela é uma construção socioespacial. Ela é o resultado de um processo histórico. Não se cria metrópoles por lei. Tá bem? A metrópole ela é criada pela realidade. Então, definir metrópole depende do quê? Depende de você adotar determinados tipos de critérios, certo? Para que você possa falar, tal cidade é metrópole, tal cidade não é metrópole. Tá certo? Então, definindo então o que é metrópole, a gente pode pensar, né? Ah, professor, então quer dizer que se eu fizer qualquer tipo de critério, eu posso considerar que a minha cidade, que é uma cidade de 3 mil habitantes, é uma metrópole. Não, a gente tem alguns parâmetros que são, que devem ser observados, né? A metrópole, ela tem uma grande importância dentro da rede, tá? Qual o grau de importância? É isso que precisa definir. A metrópole é uma cidade que ela é muito grande. O quão grande ela é? Isso que precisa definir.
A metrópole é uma cidade de alta densidade demográfica, o quão alto também precisa definir. A metrópole é uma cidade que ela tem um mercado, né? Ela tem um mercado consumidor e um mercado de comércio superior. O que vem a ser superior? Exclusivo, tá? Que é de difícil acesso à parte da população, que só um determinado tipo de gente tem possibilidade de comprar. Professor, aqui é caro? Não só o que é caro, aquilo que é muito restrito também, a metrópole costuma ter. Tá certo? Então, identificando quais são as metrópoles, aonde tem metrópoles, e a gente pode falar sem medo de errar que São Paulo e Campinas são metrópoles e elas estão extremamente próximas, a gente pode vir a falar que a gente tem sim uma megalópole no Brasil. Santos é metrópole? Vamos chamar Santos de metrópole também, tá? Então a gente tem Santos também como metrópole. Podemos considerar que Santos, São Paulo e Campinas formam uma megalópole brasileira. E a gente tem uma megalópole entre o eixo Rio e São Paulo que está em transformação. Considerar São Paulo e Rio de Janeiro como cidades globais. Ora, não é raro que você encontre que São Paulo e Rio de Janeiro são cidades globais, tá? Diversos estudos, diversos trabalhos consideraram ambas as metrópoles brasileiras, ambas as maiores metrópoles brasileiras, como cidades chamadas de cidades globais. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é uma cidade global, tá? Se a gente definir o que é uma cidade global, a gente pode falar São Paulo está dentro desse parâmetro, Rio de Janeiro está dentro desse parâmetro. O que acontece? Dentro dos últimos estudos brasileiros sobre a rede urbana do país, nenhuma dessas cidades foi considerada cidade global. Na verdade, a ideia de cidade global nem aparece dentro dos estudos, porque considera-se que o Brasil não tem, tá bem? Mas, quando a gente olha o estudo da GAWC sobre metrópoles, sobre cidades globais, esse estudo coloca ambas as cidades, cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro, como cidades globais. Mas, lembrando que o estudo ele tem a divisão entre cidades globais alfa, beta e gama, e mais subdivisões entre o alfa, o beta e o gama, a cidade de São Paulo foi considerado como uma cidade global de nível alfa. Uma cidade global de nível alfa não é o maior, como é que eu vou dizer, o maior grau que se pode atingir dentro desse estudo, porque ainda tem a cidade alfa mais e a cidade alfa mais mais, certo? O Rio de Janeiro também foi considerado como uma cidade global, só que uma cidade global de nível beta, tá certo? Então, São Paulo foi considerado como São Paulo alfa e Rio de Janeiro como beta. O que a gente pode extrair sobre isso aí? É o seguinte, considerar cidades como cidades globais depende daquele que trabalha. Eu acho muito temerário, né, considerar São Paulo como uma cidade global. A gente sabe, São Paulo tem sua importância global. Ele tem, é inegável que São Paulo faz parte do circuito da moda. São Paulo tem uma fatia irrisória quase, mas tem uma fatia, né, sobre o sistema financeiro internacional. A gente sabe que São Paulo é uma cidade que tem um fluxo de gente do mundo inteiro. A gente sabe que São Paulo é uma cidade que tem definições, tem instalação de uma quantidade muito grande de multinacionais, tá certo? Mas chamar São Paulo de uma cidade global, eu acho que é comparar coisas incomparáveis. Por que comparar coisas incomparáveis? Porque quando a gente fala que uma cidade é global, no meu entendimento, ela tem que ter um poder de ação a todo o globo, tá? São Paulo tem? Não com o mesmo nível de força que tem cidades como Nova York, que tem cidades como Londres, cidades como Tóquio, tá? Então eu acho que a gente acaba fazendo uma comparação entre coisas incomparáveis. Quando se fala do Rio de Janeiro, então,
aí o Rio de Janeiro é uma cidade que vem perdendo espaço até mesmo dentro da própria rede urbana nacional, né? O Rio de Janeiro tem importância? Lógico, dentro do país é uma metrópole nacional, não há como negar que o Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. Afinal de contas, o Rio de Janeiro é polo produtor de cultura, o Rio de Janeiro é polo produtor de televisão, né? Rio de Janeiro tem uma importância econômica muito grande, certo? Não há como dizer que o Rio de Janeiro não tem importância dentro do território nacional. Agora, considerar que o Rio de Janeiro tem uma importância global, é uma cidade global, eu não considero, tá? Eu não considero nem São Paulo, eu não considero nem Rio de Janeiro. Não precisa pensar o que você está pensando, que é, professor, eu discordo de você, não precisa nem perder tempo. Fica à vontade para discordar e tenha parâmetro para discordar, tá? Como, por exemplo, eu estou discordando de um estudo internacional, certo? Que coloca que São Paulo é uma região, é uma cidade global de nível alfa e que o Rio de Janeiro é uma cidade global de nível beta. Certo? Eu estou discordando, então fique à vontade para discordar de mim. Eu só não consigo ver parâmetro suficiente para fazer com que São Paulo seja comparado com Nova York, seja comparado com Londres, certo? E para mim, mais global e menos global não existe, existe global, certo? Seria mais ou menos como, mais grávida, menos grávida. Não, ou você está grávida ou você não está grávida, certo? Ou você é global ou você não é global, tá? Mas essa é uma questão de opinião minha. Vamos ver um recapitulando? Recapitulando então tudo que a gente trabalhou, que temos aqui? A gente viu a importância da sedentarização, tá? Sedentarização, que aí depois a gente teve excedente alimentar, com excedente alimentar a gente teve a possibilidade, né, de uma divisão social do trabalho dentro dos bandos cada vez maior, até o lugar que a gente, até o ponto que a gente tem a liberação de algumas pessoas do trabalho do campo. Além dessa liberação do trabalho do campo, a gente tem gente se dedicando ao artesanato, a gente tem gente se dedicando ao cuidado do bando, a gente tem a exploração do homem pelo homem, a gente tem cidade. Legal esse movimento, né? Eu acho ele fantástico, esse movimento da história. Cidade antiga, nós vimos cidades antigas, né? Cidades egípcias, cidades gregas, cidades da América pré-espanhola, a gente viu também cidades do Oriente. O que mais que nós vimos? A questão da cidade no medievo, que não tem cidade no medievo, mas tem burgo, que é quase uma cidade, mas não é uma cidade completa, mas que dentro do burgo a gente vai ter um movimento, né, de criação da classe burguesa que se atrela ao Estado, que acaba derrubando o sistema feudal, acaba ascendendo como uma importante classe dentro da reestruturação da cidade na Europa. O que mais que a gente falou? Falamos da Revolução Urbana e Industrial, olha só que chique é, vou até apagar. Revolução Urbana e Industrial, né? Se a gente trabalhou com o Lefebvre, já colocava isso como um duplo processo, vamos colocar também como um duplo processo, Revolução Urbana e Industrial. Não foi só uma Revolução Industrial, foi uma revolução também do urbano, beleza? Foi uma revolução do urbano. Tratamos também a respeito das cidades globais, ok? E tratamos também a respeito das megalópolis. Seguinte, então. A gente viu uma parte conceitual, que ela parece muito complexa, mas ela não é tão complexa quanto talvez ela pareça. A gente tem que entender o seguinte, dentro da ciência, quando a gente vai trabalhar qualquer coisa, a gente precisa necessariamente trabalhar com conceitos, certo? Dentro desse trabalho de conceitos, a gente tem formulações desses conceitos que se dá de maneira diferenciada entre diferentes autores. Você vai encontrar material sobre geografia urbana que é diferente do que eu estou falando, que vai ser, em alguns pontos, quase que contraditório. Mas isso faz parte do desenvolvimento da ciência, tá? O dia que a ciência for uma via de mão única, a gente não precisa mais desenvolver ciência, porque ela vai ter chegado num ponto onde ela não tem mais construção a ser feita, tá? Então, quando a gente fala cidade global, quando a gente fala metrópole, quando a gente fala megalópole, quando a gente fala urbano, quando a gente fala urbanização, modo de vida urbano, quando a gente fala cidade, tá? Todos esses conceitos, certo? Eles podem vir carregados de significados diferentes. Eu acho que o que ficou mais claro dentro de tudo que a gente trabalhou é a disparidade que teve entre o trabalho da Saskia Sassen e da GAWC sobre cidades globais, onde um apresenta 3 cidades globais, o outro apresenta 129 cidades globais. Agora você deve estar perguntando, um está certo, o outro está errado?
Não, tão diferente. Isso faz parte do desenvolvimento da ciência. Ah, professor, mas qual que eu uso então? Qual que é o teu objetivo? Você tem que olhar para si. Qual que é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Qual que é o trabalho que você vai desenvolver? Você quer desenvolver um trabalho defendendo a tese que São Paulo é cidade global? Você não usa a CSCSASM, porque ela não acha. Você quer fazer um trabalho desenvolvendo a ideia que São Paulo é uma cidade global? Então você vai usar o da GAWC. Tá ok? Então cabe a quem? Cabe a você, enquanto intelectual, saber reconhecer que os conceitos não são sempre iguais, tá certo? Para a gente estar trabalhando em ciência humana, certo? A gente tem uma diferenciação muito grande entre diferentes autores, e dentro disso aí, saber fazer a filtragem e trabalhar com aquilo que lhe é necessário. Enquanto professor, trabalhe aquilo que seja mais condizente para os seus alunos, o material que ele tem para trabalhar. Se a apostila não estiver errada, se o livro não estiver errado, trabalhe com o livro, tá ok? Então tá. Nosso tempo está se esgotando, agradeço muito a participação, agradeço muito a companhia e a gente se vê numa próxima aula. Forte abraço.